que o Senhor Jesus, o nosso Divino Mestre, nos abençoe e nos guarde. A nossa felicidade é grande, não por estarmos sem problemas, isento de dores físicas ou morais. Isso porque vivemos num planeta aonde todos e tudo conhecem de perto a razão do sofrimento, da dor. A nossa felicidade, termos conosco hoje, em pleno século XX, a beleza da doutrina espírita, nos dando os ensinamentos básicos de Jesus, à luz da codificação kardeciana, explicando-nos de forma racional os problemas do ser, do destino, da dor, por que sofremos, para onde iremos após a nossa desencarnação. A problemática psicológica, espiritual, os complexos, as aflições, as depressões, as neuroses, as psicoses, as obsessões, as subjugações, toda essa amálgama de sofrimentos que a doutrina espírita vem de elucidar, nos dando a força e a coragem de tudo isso sobrepujarmos em razão da consoladora certeza da vida futura, da vida espiritual. Nós, amados irmãos, somos espíritos milenários, viajores no tempo e no espaço. Já viemos várias vezes habitar a Terra, e daqui não lograremos sair enquanto não houvermos quitadas nossas dívidas com a lei. São palavras do Cristo: de lá não saireis, enquanto não pagardes o último ceitil. Então, através do processo da reencarnação, é que nós conseguimos resgatar o nosso passado tenebroso, eivado de dívidas, e construirmos o nosso futuro eterno com mais tranquilidade. Somente com as luzes do Espiritismo ser-nos-ia possível compreendermos o passado e o futuro e as aflições do presente. Hoje, o Evangelho trouxe-nos a receita capaz de nos fazer felizes, se soubermos aviá-la na farmácia do Cristo, aonde vamos encontrar o remédio infalível para os nossos males, que são justamente a paciência, a consolação, a fé perante as nossas vidas atribuladas. Enfocou o Evangelho particularmente as tribulações inerentes à família. Todos nós temos um lar. Vivemos numa sociedade miniatura, que é a família, que é o lar. E dentro das quatro paredes do lar, nem sempre nós nos defrontamos com os verdadeiros afetos do passado, as almas profundamente afins, aqueles espíritos mais próximos a nós, pelos liames inquebrantáveis do amor. Quase sempre vamos encontrar dentro do lar os nossos credores do passado, aqueles espíritos que outrora nós muitos prejudicamos em vidas pregressas, entrando nos seus direitos de felicidade, criando para eles embaraçosos momentos da reencarnação, dores morais cruciantes, e após a nossa desencarnação, sofrendo as consequências dos nossos atos da erraticidade, somos levados a escolas preparatórias, aonde nós somos adestrados espiritualmente para regressarmos à Terra novamente, a fim de resgatarmos
as dívidas que nós contraímos pelo nosso livre-arbítrio mal aplicado, mal dirigido. Então construímos o lar. E às vezes temos por mãe, por pai, dois grandes desafetos, dois grandes inimigos do passado. E nós, na condição de devedor, não recebemos desses pais todo aquele carinho, todo aquele afeto, toda aquela compreensão, todo aquele amor que todos nós gostaríamos de receber na condição de filhos. Também acontece que os nossos pais recebem de nós, os filhos, a ingratidão, o despotismo, a arbitrariedade, as palavras ríspidas, os gestos treslocados da irreflexão. Nós os amarguramos, nós os fazemos sofrer de forma infeliz, tornando-se assim o lar quase um sanatório de doentes mentais, ou então uma arena aonde nós nos degladiamos uns com os outros. Dentro do ambiente doméstico, então, nós vamos encontrar a nossa primeira escola dentro da vida. E é mister saber viver aí dentro do lar, com aquela paciência necessária, com aquela resignação plena, com aquela compreensão mais elevada, para superarmos esta problemática de desafinidade, de antipatia, de ódio, de indiferença, de maus tratos, de agressões. Tudo isto nós sofremos nos processos da reencarnação. A lei é sábia, ninguém poderá enganá-la, ninguém poderá subtrair-se à sua justiça. Então nós voltamos à terra e formamos uma família. E muitas das vezes essa família não se entende, não se compreende, se amargura a vida inteira. São os resgates dolorosos do coração. Então vem a doutrina espírita para nos pedir paciência e coragem, porque o sofrimento é uma bênção, é o cadinho purificador. Sem o resgate, o credor não nos deixará em paz. À medida que nós vamos entendendo estes aspectos da justiça, nós vamos mais resignadamente aceitando o pai tirano, a mãe incompreensiva, o filho problema, o irmão enigma dentro do lar, e vamos orando, exercitando o perdão permanente, a paciência permanente, para transformarmos os desafetos de ontem em irmãos de hoje, para metamorfoseá-los através do amor com que nós possamos amá-los, com a compreensão de aceitá-los tais quais eles são. Muitos se desesperam, muitos se revoltam e fracassam na tentativa. Não conseguem vencer a grande luta dentro do lar. Meus irmãos, o lar, dizem os espíritos, é a nossa primeira escola dentro da vida. Se nós conseguirmos cumprir com os nossos deveres, com a lídima compreensão, com a lídima tolerância, com a necessária paciência dentro do lar, nós sairemos vitoriosos da reencarnação. Porque é fácil ser bom na sociedade, é fácil ser compreensível na sociedade, é fácil ser gentil, cortês, disciplinado. O mais difícil é apresentarmos essas virtudes entre as paredes do lar. Tanto que André Luiz nos aconselha: tente tratar os familiares como você recebe as visitas. Para os chamados estranhos, somos dóceis, tolerantes, compreensíveis. Mas para com a família, nós não somos nem um pouco tolerantes, nem um pouco pacientes, nem um pouco dóceis, nem um pouco gentis. Nós os maltratamos com gestos, com palavras ríspidas, com ingratidões, com atitudes descaridosas, desconcertando a equipe familiar, vivendo então dentro do lar um pequeno inferno.
Então o Evangelho nos aconselha a fórmula ideal de vencermos esta grande luta aonde os espíritos antagônicos, os desafetos de ontem, os inimigos do passado, recorporificados hoje na condição de mãe, na condição de pai, de esposo, de filhos, são chamados ao entendimento desta reconciliação, ao entendimento desta pacificação. Então, o perdão é a virtude mais importante dentro do lar. O Espírito está constantemente perdoando, mas não é aquele perdão labial, sonoro, que nasce da flor dos lábios. É aquele perdão que nasce do coração, das entranhas da alma. Aquele perdão que esquece a ofensa, mas não esquece o ofensor. Continua amando o ofensor. Continua fazendo ao ofensor o bem possível, a estimá-lo, a respeitá-lo, mas passa uma esponja na ofensa. Não guarda mágoa no coração. Não guarda, meus irmãos, resquícios de mágoas na alma. Porque, em verdade, é onde nós somos mais omissos, mais endividados, é dentro do lar. Na intimidade com os nossos. Lá fora, nós distribuímos sorrisos, amabilidades, gentilezas mil. Mas dentro do lar, nós somos tiranos, revoltados, agressivos, temperamentais. Nós nos entrechocamos com facilidade, transformando assim o ambiente doméstico no hospital de doenças incuráveis pela medicina. A sociedade humana jamais será redimida com os lares em matroca, com os lares derrubados espiritualmente, com a família esfacelada. Então, o Evangelho nos pede para que nós possamos entender que dentro do lar começa os nossos primeiros deveres. O dever de amar o próximo mais próximo a nós. E quais são esses próximos mais próximos? A não ser nosso pai, a não ser nossa mãe, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, os parentes próximos. São eles as almas que convivem conosco anos, meses sucessivos, cotidianamente. E são eles as nossas vítimas maiores. A eles nós não temos a mínima compreensão. Então nós não temos a palavra educação. A instrução a escola nos dá. É fácil aprender matemática, geografia, história, português, mas a educação vem do lar. A educação é renovação de hábitos, de costumes. É a nossa melhoria íntima, a nossa reforma de comportamento, a nossa renovação moral. É nós mostrarmos dentro do lar que nós já somos capazes de sermos pessoas educadas, pessoas equilibradas, gentis, voluntárias no bem. Então vamos entender o imperativo dessa transformação familiar. Quantas vezes nós respondemos de forma infeliz a nossa mãe, o nosso pai, não suportamos, não os queremos perto de nós, consideramos-los difíceis, mas na casa do vizinho nós somos bons demais. Na casa do vizinho nós somos pacientes, nós somos tolerantes, nós somos educados, nós somos gentis, afáveis, dóceis. Mas em nossa casa, em nosso lar, nós não somos assim. Então, esta virtude falha em nosso comportamento. E aonde está a nossa caridade? O Evangelho fala no Decálogo: honra teu pai e a tua mãe. Honrar o pai, o Evangelho não entra em detalhes. Honra-o porque ele é bom. Honra-o porque ele é um sábio. Honra-o porque ele é inteligente. Honra-o porque ele é um virtuoso. O Evangelho não entra em detalhes. A recomendação é taxativa, vem no imperativo.
honra teu pai e a tua mãe. O Evangelho não nos pede nos transformarmos em fiscais do comportamento paterno, em fiscais do comportamento materno. Por isto, o menor não tem a autoridade de corrigir o maior. Só Deus tem o poder e a autoridade de corrigir os nossos pais. A nós cabe o diálogo amigo, o diálogo fraterno, a compreensão da boa palavra, chamá-los com educação, com doçura, para que eles possam entender determinados pontos de vista que não coincidem com o nosso. Dialogar não é espancar verbalmente, não é gritar, impropérios, não é ter gesto de agressividade, não é fazê-los chorar, não é policiar-lhes a conduta, não é feri-los com as nossas atitudes. Por isto, quase sempre todos nós saímos da reencarnação fracassados, porque vencemos lá fora, mas não vencemos dentro do lar. Não fomos capazes de conviver uns com os outros na intimidade do lar, no exercício permanente da tolerância, no exercício constante da paciência, do perdão, com aqueles a quem nós mais devíamos amar, que nós mais devíamos compreender. Nós fomos tiranos, déspotas, algozes, agressivos, temperamentais. Então, o Evangelho aconselha-nos a fazermos uma introspecção e perguntarmos a nós mesmos: como está indo a minha convivência com a família? Eu estou perdoando mais a sogra? Estou entendendo mais o meu sogro? Eu estou sendo um filho mais dócil à minha mãe? Mais paciente com meu pai? Eu estou sendo um irmão mais tolerante? Mais amigo? Mais compreensivo dos meus irmãos? Do contrário, nós poderemos ter títulos e medalhas de torneios sociais. Poderemos ser conhecidos na sociedade como pessoa de bem. Se nós fracassamos dentro de casa, nada conseguimos de positivo. Por isso, vamos considerar a importância da nossa vivência familiar. E o Espiritismo nos dá a fórmula ideal de transformarmos o lar em santuário de bênçãos, de paz, e os inimigos, os desafetos ali dentro reencarnados, em irmãos, em amigos. Começamos por instaurar dentro do lar o culto cristão, aonde uma vez por semana reunimos a família e oramos em conjunto, conversando uns com os outros. E dentro daquele diálogo aberto, sincero, afável, dócil, os ódios vão se dissipando, as mágoas vão sendo esquecidas, o temperamento agressivo vai se amainando e o nosso comportamento vai sendo mais cristão. E o lar se transforma, pouco a pouco, num santuário de bênção. Recomendar ao Cristo, aos seus discípulos: reconcilia-te com teu adversário, enquanto te encontras com ele a caminho. Meus irmãos, às vezes o adversário do passado está dentro da família. É o filho, é o pai, pode ser a mãe, pode ser a filha, pode ser o irmão. E aí o Senhor nos convida a conviver uns com os outros, a fim de nos reconciliarmos, de nos perdoarmos reciprocamente, de solucionarmos os nossos problemas afetivos. Então aí seremos espíritos vitoriosos. Quem não sofre? Quem não tem problemas? Quem não carrega uma dor na alma? Quem não carrega o espinho, o ônus de uma enfermidade? A Terra em si é um planeta de provas e de expiações. Isso subentende que quem não está na expiação está na provação.
Somos todos uma humanidade imperfeita. Se nós fôssemos perfeitos, nós já não estaríamos habitando a Terra, mundos mais avançados, mais evoluídos do universo. Se nós estamos na Terra, porque todos nós somos doentes, do ponto de vista espiritual. Estamos aqui em busca de remédio. A reencarnação funciona como hospital para nós, como escola para nós, onde nós estamos nos tratando do ponto de vista moral, espiritual. Então as dores, as dificuldades, os contratempos, as aflições, as angústias, as depressões, tudo isto são remédios para o nosso espírito, se soubermos sofrer sem murmuração. Diz o Evangelho: ai dos orgulhosos, daqueles que não cedem, daqueles que não se modificam para melhor, daqueles que permanecem flexíveis, endurecidos. Eles serão reencarnações aonde haverá o pranto e o ranger de dentes. Reencarnações mais dolorosas, mais pungentes, mais aflitivas, porque eles menosprezaram o ensejo de sofrerem com humildade. Sofrer por sofrer, todos sofrem. Raríssimos são aqueles que sabem sofrer, extraindo do sofrimento as mais belas lições para a sua espiritualidade maior. Sofrer com resignação, sofrer sem blasfemar, sem reclamar, sem se queixar, sem murmurar, porque murmurando, se queixando, reclamando, nós vamos perder o mérito do sofrimento. É o aluno que foi para a escola com tanta dificuldade e não passou de ano. Terá que repetir. Assim é o espírito. Ele vem à Terra predisposto a determinadas provas. Provas de ordem moral, provas de ordem física, as doenças, as incompreensões, as ingratidões, a calúnia. Mas se nós não sabemos sofrer, perdoando, resignados, dando graças a Deus, porque nós estamos construindo um futuro mais feliz, nós seremos reprovados. Vamos ter que recomeçar tudo de novo. A maneira de um engenheiro que, por um simples erro de cálculo na matemática, perde o edifício. Assim também, pela falta de um ato de humildade de nossa parte, de um pouco mais de paciência, de um pouco mais de resignação, de um pouco mais de tolerância, de sabermos esperar um pouco mais, nós perdemos o fruto abençoado das oportunidades. Partiremos para a espiritualidade derrotados, vencidos, para a posteriori, depois, na próxima reencarnação, voltarmos à ribalta do mundo, mais doentes ainda, mais aflitos, mais sobrecarregados de dívidas, por não termos sabido viver com paciência, viver com resignação. Quantos de nós reclamamos de tudo? Reclamamos do sol, do calor, da chuva, da lama, do tráfego, do salário, do governo, do vizinho, do pai, da mãe, do filho, do esposo, da esposa, do sogro, da sogra, do amigo. Vivemos reclamando. A nossa vida é um rosário de queixas infindáveis. Podemos perguntar. Vamos perguntar a uma pessoa como vai e ela começa, infeliz. Sou muito infeliz. E começa a falar do marido, começa a falar da esposa, começa a falar do patrão, começa a falar do filho, começa a falar da vida, do noivo, da noiva, do namorado, queixando e se queixando. Isto é doença grave. A doença da alma é bem mais complexa, bem mais dolorosa
do que as doenças do corpo. A doença do corpo combate-se na medicina, uma cirurgia, antibiótico, um tratamento, mas a doença da alma, somente com a nossa renovação íntima, a nossa imensa capacidade de perdoar, a nossa imensa capacidade de amar, de renunciar em favor dos outros, nós lograremos sair vitoriosos destas enfermidades de ordem moral. Então, amados irmãos, todos nós viemos aqui procurar força, estímulos, subsídios espirituais, a fim de que nós possamos carregar nossas cruzes, os nossos fardos, as nossas provações. E o Evangelho não nos deixou órfãos. Veio de nos explicar. Cada espírito reencarna no lar que merece, tem os pais que merecem, os pais têm os filhos que merecem, o corpo que merece, a situação social que merece. Deus não comete erros de cálculos. Porque na hora do sofrimento nós falamos, Deus se esqueceu de mim. As minhas rezas não são ouvidas. Eu não suporto essa vida. Mas, meus irmãos, Deus alimenta até os vermes nas entranhas abismais. Deus vela por toda a natureza. Deus jamais esquecerá um só de seus filhos. Nós é que nos esquecemos de Deus. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que não temos espírito de compreensão. Falta-nos espírito de fé, de coragem. Porque Deus não vai pôr uma cruz pesada demais num ombro fraco. Cada qual de nós carrega o fardo que pode, a cruz que pode. Mas nem todos sabem carregá-las. Nem todos estão dispostos a suportar. Nem todos estão dispostos a perdoar. Então, vai criando para nós vamos criando um verdadeiro inferno em torno de nós, de desequilíbrios e de obsessões. Então, graças ao Espiritismo, nós sabemos que ninguém sofre inocente na Terra. Na história da humanidade, só houve um espírito inocente, Jesus. Todos os demais, antes dele e após ele, na época atual, todos nós temos dívidas. Todos nós temos as nossas imperfeições, nossos erros. Todos nós necessitamos de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita abnegação, de muita coragem, para pagarmos estas dívidas. Então a doutrina espírita nos dá força, nos dá coragem, nos inspira a paciência, a resignação, para sofrermos com mais amor, sofrermos sem revolta, sofrermos sem mágoa no coração. Então que nós possamos no dia a dia compreender mais o problema familiar, aceitar mais uns aos outros, compreender as necessidades uns dos outros e procurar ajudar, meus irmãos. Quantos de nós sobrecarregamos os nossos pais com serviços que são nossos? Nós achamos na condição de filhos que nós não temos deveres dentro de casa e transformamos os nossos pais em empregados nossos, em escravos nossos. Isso é um erro grave que mais tarde nós vamos resgatar. Todos nós temos deveres, obrigações, todos temos tarefas,
E aonde há o espírito de cooperação, há a felicidade. Existe a paz. Cooperar para melhor. Cooperar para o equilíbrio. Cooperar para a alegria. O lar seria uma bênção de Deus. Então vamos diminuir as nossas queixas. Vamos diminuir as nossas lamentações. Já sabemos de tudo. Sabemos que a morte não existe, que a vida continua. Mas sabemos também que no mais além, dentro da vida, no plano espiritual, cada qual de nós vai colher o que houver plantado aqui, o que plantou na terra. Cada um vai viver dentro do mérito pessoal de seus atos. Quem mais perdoou, mais perdoado será. Quem mais amou, mais amado será. Quem mais serviu, mais servido será. Quem mais deu de si, mais receberá dos outros. É lei de Deus. Ninguém é obrigado a plantar, mas se planta, é obrigado a colher. Então vamos plantar os corações, a paz nos corações, a alegria nos corações, a compreensão nos corações, a doçura, a afabilidade. Vamos mudar o lar para melhor, a família para melhor. Não basta só dinheiro, móveis bonitos, tapetes caros. É preciso mais sorriso, mais bondade, mais cooperação, mais educação, mais alegria, mais fraternidade dentro do lar. Filhos que amem mais os pais, pais que compreendam mais os filhos, irmãos que se respeitem entre si, cônjuges, marido e mulher, se respeitando mutuamente e mutuamente se amando, sem agressões, sem palavras ferinas. Do contrário, jamais teremos um mundo melhor, nem uma sociedade feliz. Vamos pensar no jardineiro que cuida das árvores, das flores, dando uma estética ao jardim. O lar também é um jardim que deve ser cuidado com amor, com muito carinho. Ali temos que transformar, às vezes, espinhos em flores, os desafetos em afetos, a ignorância em compreensão. Então vamos levar para dentro do lar uma mais alta capacidade de tolerância, uma mais alta capacidade de amar, de entender. Coisa desagradável para nós é quando alguém dá um grito dentro do lar que quase rebenta as telhas. O grito, diz o Emmanuel, é uma punhalada vibratória. Desequilibra o sistema nervoso, vem a cardiopatia, instala-se a obsessão, a cólera, tudo por causa do grito. E nós vivemos gritando, nós não sabemos mais conversar, tudo é na base do grito, e o grito é sinônimo de desequilíbrio. Jesus conversou, ele não gritou. Assim todos nós temos de viver com mais educação uns com os outros. Se nós vamos ao telefone, identificamos a pessoa que fala. Quando ele fala o alô, quase que rebenta o fone. Falta de quê? De caridade. Porque tem alguém na linha. E a pessoa não tem nada com sua cólera, com seu filho doente. Então determina a educação esquecermos a nossa revolta e falarmos um pouco mais baixo, um pouco mais com gentileza, com cortesia, com educação. Então o Evangelho é um código de vida. Ninguém pode viver feliz sem se auto-evangelizar. Colocar o Evangelho dentro de todas as nossas atitudes na vida, dentro de todas as nossas atividades. Nós costumamos dizer que é muito fácil ser espírita dentro do centro espírita. Aqui todos nós somos bonzinhos demais. Difícil ser espírita em casa. A hora que a sogra está, o sogro, que o filho chora, que arranca as orelhas da criança.
que grita, prejudicando o próprio equilíbrio da criança. Uma dona de casa, se está fazendo o almoço, se ela dá um grito, ela já tirou a vitamina da comida, ali só tem massa. Aquela comida vai fazer mal para a pessoa. Então nós entramos dentro de casa, arrancando as portas, quebrando as janelas, e depois queremos ser felizes. Então o Evangelho nos dá uma norma de comportamento para nós melhorarmos o mundo. O mundo só poderá ser melhorado quando todos os lares se transformarem em santuários de paz. A sociedade é o reflexo dos lares, porque a sociedade são os lares ampliados. É a grande sociedade, a ampliação dos lares. E que são os lares? A sociedade em miniatura. Então nós temos que aprender a viver uns com os outros com o máximo de amor, com o máximo de perdão. Então a reencarnação nos ensina que nós podemos ter dentro do lar um esposo que é credor, uma esposa que é credora, um pai que é credor, uma mãe que é credora e um filho também que seja credor. Irmãos credores. Então nós temos que transformar essa família problema, essa família difícil, em familiares do coração. Reconcilia-te depressa com teu adversário para que não te aconteça coisa pior. Coisa pior é deixar para depois. Deixar para a próxima reencarnação. Aí as dívidas crescerão, os juros. As dificuldades serão bem maiores. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia dessa verdade, da necessidade do Cristo em casa, do Cristo no lar, eu creio que eu já disse isso aqui em Araraquara, mas repetir é ensinar sempre. E sempre tem alguém que ainda não ouviu. Determinada irmã nos disse: meu marido é presidente de um centro espírita. Eu tenho que acompanhá-lo, dar-lhe um apoio moral. Quando eu vou ao centro espírita, que meu marido está falando, eu penso comigo: será que eu estou errada? Eu casei com um anjo e não sei. Esse homem é um santo. Mas quando ele chega em casa, ele derruba as portas. Nunca acertei uma comida para ele. Ele não fala um minuto calmo com os filhos. Ele tiraniza, ele implica, ele nos adoece. Então eu pensei: ai, se eu pudesse morar dentro do centro espírita, porque lá meu casamento seria salvo. Porque dentro do centro ele é uma pessoa, mas em casa ele é outra. Isso é cheque sem fundo, meus irmãos. Cheque sem fundo. Nós não podemos passar cheque sem fundo. Então nós temos que ter crédito perante o Cristo de um comportamento que todos creiam em nós. Então vamos pensar na receita que o Evangelho nos deu nessa noite e vamos propor a nós mesmos vivermos mais em paz uns com os outros, com mais amor uns aos outros, com mais alegria uns com os outros, e nos esforcemos para voltar em casa e abraçar a sogra, o sogro, o pai e a mãe de uma forma mais carinhosa, mais fraterna. Só assim nós todos, encarnados ou desencarnados, seremos felizes. Que o Senhor nos abençoe. 20 anos atrás, se dizia que após a descoberta da cura do câncer, surgiria uma doença que graçaria em toda a humanidade, dizimando uma grande parte dos habitantes do planeta Terra. E nós estamos vivendo agora essa preocupação com a AIDS, uma doença realmente que está se alastrando por todo o mundo. E é uma doença recente, né? Parece que não tem 3 ou 5 anos. Isso seria essa a doença já que há 20 anos atrás se referiam às comunicações espíritas, e essa doença se limitaria a esse problema de uma consequência da prática, vamos dizer, indisciplinada do sexo, ou seria de campo mais vasto? Por favor.
Interessante que há 2 semanas, antes, nós estávamos em preparativos para vermos para Araraquara, quando o Maria Tiburcio nos diz: o Chico está estudando detalhadamente, profundamente a questão da AIDS e está convidando os espíritas para fazer um estudo. Porque o planeta, ele tem que evoluir, a humanidade tem que progredir. Então, além das calamidades naturais, como as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos, as epidemias, realmente que acontecem na humanidade, surgem essas doenças inesperadas para corretivo ao abuso, ao desregramento do homem na sua animalidade, dos tóxicos ao sexo desequilibrado, animalizado, porque essa inversão de valores cria realmente uma doença, uma psicosfera doentia, patogênica em torno da Terra. Então essas doenças, elas têm uma função justamente terapêutica, de concitar o homem a uma renovação de comportamento, a uma renovação de conduta, a uma disciplina, porque não pode continuar essa conduta à revelia da justiça divina. Deus é infinitamente paciente. Então nós vemos que essa doença, ela tem justamente essa função de chamar a atenção da humanidade, não só dos nossos cientistas, porque de um lado ela exercita o homem a pesquisar, a progredir no campo da pesquisa, procurando um meio de erradicá-la, como também ela vem chamar a atenção de todos nós, para que nós tenhamos mais cuidado na nossa vida moral, no nosso comportamento, para que nós nos disciplinemos ante os nossos impulsos eróticos. Então essa doença, ela vem como corretivo doloroso para dizer ao homem: não, nem mais um passo, tende cuidado, não brinqueis de viver. Então esta é a função. Por isso que nós vemos que o câncer, como a AIDS, são doenças que desafiam a ciência. Não é como a tuberculose, que hoje é perfeitamente sanável, e outras tantas epidemias que a medicina já conseguiu superar de há muito. Elas levam um tempo respeitável para encontrar uma terapêutica de solução, para que nesse período, nesse tempo, a espiritualidade faça essa faxina, essa limpeza da psicosfera do planeta, para que o homem se conscientize da grande transcendental responsabilidade de viver. Então ela tem essa função. Jerônimo, as pessoas que sofrem de problemas espirituais não se desenvolvem. O que aconteceria para elas? E se no caso delas não se desenvolverem, se elas se atrasam na sua evolução? Me parece que seria o seguinte: as pessoas que sofrem de problemas espirituais e que não se desenvolvem, talvez esse ponto, e que não se desenvolvem, o que aconteceria com elas? E no caso delas não se desenvolverem, se elas se atrasariam espiritualmente? É engraçado que a gente vê que existe uma grande preocupação no meio espírita do desenvolvimento da mediunidade. Mas nós já tivemos oportunidade de ouvirmos o Chico falar desse assunto quando nós ainda nos reunimos lá no Grupo Espírita da Prece. E o Chico uma vez estava nos dizendo que no meio espírita há uma grande preocupação do desenvolvimento do mediúnico. Mas o mais importante é o desenvolvimento do coração. Então não é importante se eu tenho problemas espirituais, se eu tenho visões ou se eu tenho o dom da psicografia ou da psicofonia, que eu as desenvolva ou que eu seja um médium, no sentido amplo da palavra mediunidade.
O mais importante é ser médium de caridade, porque é isso que está faltando. Há muitos médiuns psicógrafos e psicofônicos, mas raros são aqueles que são psicofônicos e psicógrafos, mas que são médiuns também de caridade. Porque é muito fácil nós desenvolvermos o campo mediúnico. Mais difícil mesmo é a gente desenvolver o campo moral, o campo da caridade. Então, nós sabemos que o Chico se preocupa muito com esse assunto. Não sei se você se recorda, Jerônimo, quando ele nos falou sobre isso. Ainda mais a resposta da Vanderlei, nós diríamos que realmente o Chico fez a sua dissertação, que o trabalho é a única força de nos libertar, é a única solução para o nosso desenvolvimento geral das nossas faculdades. O trabalho, e quando se refere a trabalho, não é apenas o trabalho, como disse a Vanderleia, mediúnico em si, é o trabalho da assistência fraterna, descer a favela, fazer a sopa fraterna, costurar para as criancinhas os enxovais, curar a ferida de um doente, zelar da natureza, o trabalho genérico, esse trabalho que é a maior força terapêutica de equilíbrio do espírito. Porque se nós ficarmos apenas preocupados em desenvolver mediunidade, achando que nós vamos voltar à saúde perfeita, nós estamos enganados. Ninguém trabalha mais do que o Chico, ninguém está mais doente do que ele. Eu me lembro que o Chico nos falou que um prato de sopa oferecido a um enfermo, a uma pessoa carente, pode ser a chave que nós usamos para nos trancar aos ataques obsessivos. Então, veja como é importante, né, o nosso trabalho na assistência. Gê, não que seja essa pergunta assim que eu quero saber para uma necessidade, sei lá, minha, é apenas uma pergunta curiosa. Não que eu esteja preocupada com isso daí. Mas, como você falou aí do sexo, Gê, quer dizer, nós sabemos que a Terra, quando ela fosse já um planeta de regeneração, e nós sabemos que os espíritos precisam reencarnar, então como que vai ficar o sexo quando o planeta for um planeta de felicidade, disciplinado, regeneração, de felicidade? Como que fica o sexo aí para os espíritos poderem reencarnar? Não, o uso do sexo é divino. O abuso, o desregramento, o desvio sexual é que cria essa calamidade moral. Quando nós estivermos vivendo um mundo de regeneração e de paz, onde a humanidade for realmente feliz, as forças do sexo estarão ainda em atividade, porém com aquele caráter de disciplina, não apenas em função do prazer, mas do dever. Então nós diríamos assim, que nós devemos colocar o sexo em função da vida e não a vida em função do sexo. Porque os próprios animais, considerados irracionais, eles só se acasalam em época do cio. Então por que nós vamos usar o sexo à revelia da moral, criando lesões dolorosas? Porque o sexo desviado de seus objetivos procriativos, dentro daquele espírito de disciplina e responsabilidade, ele é responsável pelos abortos criminosos, pelas catástrofes morais, pelo suicídio, pelo homicídio. Por quê? Porque cria lesões afetivas. Ali é o rapaz que desequilibra a jovem que acreditou nele. Após possuí-la, ele subtrai desta responsabilidade, se subtrai dessa responsabilidade. O que vai ocorrer a essa moça quando ela não dispõe de maturidade, de estrutura? Ela vai para o suicídio. Se ela não for para o suicídio, para onde ela vai? Para o meretrício. Quem foi o responsável? Quem foi o algoz dessa jovem? Quem foi o culpado?
Então nós vamos recordar André Luiz. Nosso lar, ele teve a humildade de se confessar que quando estudante de medicina, os pais sempre de muitas posses financeiras, ele andou flertando com a empregada da casa. Apesar dos conselhos da mãe, para que ele se acautelasse, ele transpôs o sinal vermelho da prudência e teve com a moça um relacionamento, sem nenhum comprometimento de ordem moral, porque ele não quis se responsabilizar por ela. Lógico, aqui foi apenas um momento de prazer, da descarga erótica. Resultado, a moça se desequilibrou para outros caminhos difíceis. André Luiz tornou-se médico, constituiu família, sobreveio a enfermidade, consequentemente a desencarnação. Após 8 anos de período umbralino, ele foi levado à instituição de nosso lar. E lá ele compreendeu que ele havia criado um destino terrível para aquela alma, da qual ele era o grande responsável. Tanto que ele não teve coragem de se identificar de começo. Ele permaneceu na incógnita, porque ela não podia vê-lo assim, de inopino. Era mister que ela primeiro se fortalecesse ao ponto de perdoá-lo. Então nós vemos que aquilo que nós consideramos aqui biológico, natural, desinibição sexual, para o plano espiritual, é passível de uma censura muito grande. A lei está ali, porque evidentemente a lei disse assim: não façais aos outros o que não quereis ou queirais que os outros vos façam. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque de uma lesão dessa natureza pode resultar graves consequências. E nesse capítulo, diz o Emmanuel, ninguém pode tirar a primeira pedra. Todos nós somos espíritos altamente criminosos. Roger, complementando essa pergunta, você acha então que esse sexo indisciplinado, ele existe só aqui no planeta Terra? Evidentemente, há um provérbio popular que diz assim: da vida só se leva a vida que se leva. Não existe ditado mais filosófico, mais profundamente filosófico. O que é a morte do corpo? Um passo além da carne. O que é estar desencarnado? É estar consciente de si mesmo. Então a morte não altera, a não ser biologicamente, nada em nossa estrutura moral. O criminoso continua na faixa de espírito criminoso, até que se redima. O toxicômano vai continuar um toxicômano desencarnado até que se cure. O sexólatra vai continuar sendo um desequilibrado sexual até que se regenere. O avarento vai continuar avarento até que se transforme. Então, a morte não altera o nosso comportamento moral. Ela não opera milagres. Ninguém desencarna homem e sai santo na espiritualidade. Então, nós temos entre os espíritos regiões circunscritas especificamente do sexo. Nós temos no plano espiritual espíritos especificamente avarentos. Nós temos espíritos especificamente toxicômanos, cruéis verdugos da humanidade. Então, nessa promiscuidade espiritual, esses espíritos se usam uns aos outros. Eles se valem uns dos outros. E também eles pesam na economia moral do planeta, na economia mental dos homens, coparticipando dos nossos desejos. Às vezes, num ato sexual, assim, a revelia, pode estar conosco 2, 3 parceiros desencarnados participando desse ato sexual. Vocês vão ver isso no livro Missionários da Luz, quando aquele casal se preparava para um contato sexual, preparando a reencarnação de Segismundo. Ali estava presidido a alcova dela por espíritos superiores. Então André Luiz perguntou: e se ela não fosse um espírito preparado,
que buscasse a oração e a vigilância, como estaria nesse momento a sua privacidade? Falou, não haveria privacidade. O quarto da nossa irmã estaria invadido por espíritos inferiores que participariam desse ato como se fosse uma coisa pública. Então nós vemos que no plano espiritual há o crime para os criminosos, há os sexos para os desequilibrados desse campo. Existem os avarentos. Tudo quanto tem na Terra existe lá. Então, vamos compreender que morrer não é o suficiente. É preciso se preparar para desencarnar. Jerônimo, a pergunta é: o tempo passado no umbral é contado como tempo aqui na Terra? Claro que não. Primeiro que o espírito perde a noção de tempo. André Luiz teve 8 anos, para ele fazia um século. E aqui na Terra nós podemos ter uma ideia disto, como tudo é relativo. Um momento de dor, um momento de aflição, de tensão nervosa, o tempo parece não passar nunca. Vamos comparar. Meia hora de cadeira de dentista parece um século, mas meia hora numa praça florida tomando um sorvete é um segundo. Então, o espírito na espiritualidade, ele perde a noção do tempo, porque muito entre eles nem o sol vem, nem as belezas naturais eles apreciam. Eles estão tão enceguecidos nas trevas interiores que eles não têm a noção do belo. Então, 10 anos de umbral, eles acreditam que faz uma eternidade que eles estão sofrendo. E isso lhes constitui castigo, porque eles não vêem fim nos seus sofrimentos. Porque aqui na Terra nós sofremos tendo a visita de um amigo, uma melodia para os ouvidos, a bênção de uma palavra amiga, o colorido da paisagem, uma lição para a reflexão, ou um remédio amenizante. Mas no plano espiritual, na região umbralina, é como se fosse uma região de loucos, em que todos os desmemoriados gritassem de uma só vez. Quer dizer, ninguém conhece ninguém e ninguém tem noção de trégua para esse sofrimento. Jerônimo, por que irmãos se odeiam tanto? Irmãos consanguíneos. Por que, Leia? Eu acho que nós não devemos tomar essa pergunta numa generalidade, né? Existem casos de irmãos consanguíneos que se afinam, que se estimam, mas nós podemos ver no orbe terreno que a maioria dos casos, num grupo familiar, há muitos laços de ódio e de crueldades. Há mais lutas num grupo familiar do que fora dele. Então nós devemos buscar o passado, né? O que aconteceu no ontem para que um irmão consanguíneo que vive sobre o mesmo teto odeia outro irmão? Nós não sabemos, né? Só Deus o sabe. Mas sempre nós devemos buscar o ontem, porque se hoje não aconteceu nenhum fato que fizesse com que eles se odiassem, então busquemos a resposta no ontem. Nós não sabemos o que aconteceu, quais os laços de débito existentes entre eles. Berlim, agora você quem está na Berlinda. Perguntam o jovem espírita com relação ao carnaval. Qual seria o procedimento adequado? Nós sempre pensamos, e isso eu aprendi com o Jerônimo, que o espírita não deve ser um antissocial, né? Deve participar de todos os meios sociáveis da vida em comum. Não é porque nós somos espíritas que nós devemos ser diferentes, né? Pessoas antissociais, pessoas antipáticas. Nós podemos participar, sim, do carnaval, quem gosta, né? Porque há espíritas que não suportam barulho e a presença do carnaval mesmo em si. Mas há aqueles que gostam. Então a responsabilidade está na consciência de cada espírita. Nós podemos sim brincar o carnaval, mas com moderalidade, né? Com responsabilidade.
não abusando do carnaval, ou seja, daqueles artifícios de lança-perfume, de abusos de sexo mesmo. Então, por que não? O Jerônimo sempre diz que saber dançar é rezar com as pernas, né, Jerônimo? Nós podemos, sim, mas com responsabilidade. Aliás, tudo que o espírita faz deve ser com responsabilidade.